Amados amigos, queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria nos envolva, nos proteja, nos ajude hoje e sempre. Primeiro nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de virmos aqui falar um pouquinho, rapidamente, sobre um tema interessante. Agradecer a presença de todos vocês, porque saíram de suas casas nessa noite chuvosa, fria, parece que o verão ainda insiste em chegar um pouquinho mais tarde, a primavera ainda gelada, mas aqui estamos para este encontro divino. Então, sempre o nosso agradecimento. E agora facilitou, porque a leitura inicial nos ajuda bastante com o tema da noite. Eu vou descer aqui, porque para o nosso amigo filmar, nós tínhamos separado aqui progressão dos mundos, e a leitura nos ajudou bastante, porque o planeta evolui. O planeta Terra, nosso habitat, nossa casa, evolui. E nós, como seres, espíritos reencarnados, evoluímos. Essa evolução é rápida ou ela é lenta? Ainda agora há pouco, antes de iniciarmos, nós fomos ali olhar os livros, e tem uma das obras fininhas, assim, bem pequenina, mas muito interessante, do Abel Glasser, que é um médium de São Paulo, ditado pelo espírito Kai Barchuta, Reforma Íntima. O livro é fininho, mas o ensinamento é grande, porque lá mostra que dia após dia estamos nesse processo de progressão moral e espiritual, tanto quanto o nosso planeta. A gente aprende no Evangelho que dentro daquela classificação que lá consta, o nosso planeta Terra ele é de provas e expiações. Provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Foi assim que foi passado para o Kardec. E realmente ainda tem uma predominância maior. Mas estamos, de fato, num processo evolutivo, não é assim? Ele sempre foi provas e expiações? Não. Antes ele foi primitivo. Até por isso que tem as revelações espirituais. A primeira revelação, Moisés, com a lei importante à época. Depois a segunda, com o nosso Mestre Jesus, mais importante para nós, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E o planeta veio nessa caminhada evolutiva, deixou de ser primitivo e passou a provas e expiações. E amanhã vai ser o quê? Regeneração. Depois, num futuro, felizes, e assim vai. O que nós temos para falar hoje, dentro dos assuntos, é uma revelação espiritual de como tem sido esse procedimento, essa transição espiritual do planeta, que vem lento, mas gradativamente, deixando de ser provas e expiações. Quando isso vai acontecer? Como tem sido feito isso? E para a gente conseguir fundamentar o raciocínio, está dentro dessa consideração do Evangelho de João, que é mensagem de Jesus, que no Evangelho consta: há muitas moradas na casa de meu Pai. O planeta Terra é uma dessas muitas moradas. Nós fazemos parte dela. E aí, Jesus prepara para nós o caminho, a verdade e a vida para a gente conseguir seguramente nos prepararmos. Não basta a gente ir lá e querer permanecer num mundo de regeneração, por exemplo, se não tivermos merecimento. Há um livro, lá no Brasil não é psicografado, ele é escrito, que diz que o Chico, uma vez comentando que Emmanuel, quando quer visitar Lívia, sabe, há 2000 anos? Agora Emmanuel está reencarnado, pelo menos é a notícia que consta. Mas quando Emmanuel gostaria de visitar Lívia, tinha que pedir autorização para o plano espiritual para poder chegar ao local onde ela estava. Emmanuel, não estamos a falar de um espírito qualquer.
Tanto quanto Lívia, para quem leu há 2000 anos, vê que é um espírito maravilhoso. Porque tudo está sujeito a esse progresso espiritual. Aqui. Para a gente começar da maneira mais ampla e concentrarmos o nosso raciocínio no mais concentrado que é com relação ao planeta e à nossa evolução como espíritas, a gente tem essa pergunta do Livro dos Espíritos. Esta pergunta fundamenta a pluralidade dos mundos. É o capítulo 3º do Evangelho que encontra razão de ser nessa pergunta aqui, ó. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Alguém já parou para se auto-questionar isso que Kardec perguntou ao Espírito da Verdade? Antes de ver a resposta, se vocês já não viram. Existem vida em outros planetas? A ciência não está por descobrir uma série de revelações nesse sentido? Mas aqui nós estamos a falar de uma resposta de praticamente 150 anos atrás, que o Espírito da Verdade nos trouxe. Sim, existe, mas tem uma ressalva que está em destaque. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. O resto, embora a resposta e o parágrafo embaixo é o comentário do Kardec. Mas olha o que está em destaque. O homem está longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Vamos tirar uma conclusão dessa resposta do Espírito da Verdade. Inteligência, já ouviram falar alguma coisa sobre isto? Inteligência é um atributo do Espírito, que está uma das perguntas anteriores. Então, espera um pouquinho, existe, já que esse atributo inteligência, existe vida inteligente em outros mundos? Eu estou só desdobrando a resposta, mas veja que sim. E se existe vida inteligente em outros mundos, existem espíritos mais evoluídos em outros mundos? E menos evoluídos existem? Existem mundos já felizes? Existem mundos primitivos, todavia? É isso. Conclusão desta resposta. Vamos ilustrar para não ficar algo tão abstrato? Porque senão a gente fica só na resposta ali. Mas para ilustrar, Chico Xavier psicografou para mais de 500 livros, não é verdade? Tem até livro que saiu pós-desencarne dele, que já estava pronto. O primeiro é o nome conhecido, Parnaso de Além-Túmulo. Inclusive tem muitos poetas portugueses que lá escreveram. O segundo, especificamente, Cartas de uma Morta, ditado por então sua mãe falecida, Espírito Maria João de Deus. Fantástico esse livro. Fininho também, mas de uma revelação, porque é uma das obras que prepara o nosso lar, por exemplo. Lá, no Cartas de uma Morta, dá para nós ilustrarmos esse atributo de mundos inteligentes mais evoluídos, mais bondosos e mais perfeitos. Perfeição moral. Aqui é a perfeição moral que está no Livro dos Espíritos. Maria João de Deus faz uma viagem. Na época, a gente fica até imaginando que de repente ela não pegou carona ali com o pessoal da NASA, né? Mas ela fez uma viagem interplanetária. Alguém já leu essa obra? Já? Não é boa? Vê se lembra dessa passagem. Ela vai a 2 planetas. 2 planetas para fundamentar essa pluralidade dos mundos. Ela vai primeiro a Saturno e depois ela vai para o nosso vizinho aqui, Marte. Em Saturno, o mentor que a leva, porque ela não vai só, o mentor que a leva, quando lá chega, recebe a visita de um outro espírito. Isso que nós estamos a falar está na metade para o final do livro, para quem depois quiser olhar. Ela recebe a visita de um outro espírito. Um espírito que se apresenta a ela
como uma luz na forma nominal, mas que não necessariamente ele se adotaria aquela forma constantemente. Porque lá diz, no Cartas de uma Morta, que em Saturno não há necessidade da vida reencarnatória. Não há necessidade de reencarnar. A vida espiritual predomina lá. Por quê? Porque é um mundo mais inteligente, mais bondoso, mais evoluído, mais perfeito. E o diálogo? Lembra do diálogo dela com o benfeitor de Saturno? Imagina, a gente aqui a cansar a nossa fala, precisamos tomar um pouquinho de água. O diálogo lá. Mental. Que lindo. A gente está aqui a falar e na realidade pensa. Inclusive no final, o benfeitor quer deixar uma prenda, uma lembrancinha, um presentinho a ela e fala assim, só mentaliza. Não precisa fazer mais nada, só mentaliza. E ela sutilmente mentaliza a flor e o espírito abre a mão e tem a flor do pensamento dela. Por quê? É inteligência. É mais evoluído. Será que um dia nós vamos chegar lá? Com certeza. Com certeza. Faz parte de uma lei moral. Com certeza. E Marte? Nosso vizinho aqui ao lado. Ela também foi. Lembra-se dessa passagem, quando ela lá chegou? Mais pesada, uma vibração mais grosseira, palavras do livro, mais pesada, mais grosseira. Há necessidade, sim, da reencarnação. Inclusive, lá ela traz detalhes que o dia lá é mais curto, o dia lá ele é menorzinho, porque a luz solar não chega como nós aqui, por exemplo. O ar mais difícil de se respirar, e etc. Então vejamos que existem muitos mundos, todos eles sujeitos à lei de Deus, lei moral do progresso, mas que existem. E esse fator inteligência, atributo do espírito, está presente. A mesma lei moral para nós aqui vale para eles lá. À medida que o espírito vai evoluindo, isso vai aprimorando, vai melhorando. Mas que existe, existe. E nós estamos a falar de um livro bem antigo, um dos primeiros, que o Chico psicografou. Então existem. Se existem, a gente concentra esse raciocínio dessa pluralidade nos mundos no que está revelado para nós no Evangelho. O Livro dos Espíritos diz que existem. Nós já confirmamos com o Cartas de uma Morta que existem vidas em outros mundos habitados. Existe vida nos mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, aonde nós vamos chegar. Existe vida nos mundos felizes, celestes ou divinos. Aqui vale um comentário interessante. Para quem quiser ter uma noção um pouquinho mais aprofundada, principalmente sobre os celestes ou divinos, diz Emmanuel, A Caminho da Luz. A Caminho da... É um livro bem delicado de se ler, mas com muita revelação. Diz que esses mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos mais evoluídos, por exemplo, o nosso próprio Mestre Jesus. Tá? Então, o que nós temos a identificar é esse crescimento, essa mudança lenta, mas gradativa, primitivos, provas e expiações e regeneração. Estamos, de fato, caminhando para um dia ser de regeneração. Essa transição está acontecendo desde a época que nós, quando veio Jesus, passamos a ser provas e expiações. À medida que os espíritos vão reencarnando aqui, isso vai melhorando. A questão é, como que essa transição tem acontecido? Faz parte de uma lei moral. O planeta progride tanto quanto nós progredimos. E essa lei da natureza, lei moral do progresso. Do Livro dos Espíritos, na parte final, que trata das leis morais. Quer ver? É um dever nosso evoluir? Eu sou obrigado a evoluir? Eu posso andar para trás? Espiritualmente falando. Eu posso adquirir cada vez mais dívidas? Significa que eu estou anti-evoluindo? É assim?
caminhar para trás, desevoluir, não. Eu estaciono no tempo, porque existe algo sublime que se chama livre-arbítrio. Não posso ficar assim, não vou, e vem, vai, faz o bem. Não vou, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Posso? Estou a perder tempo, mas posso. É livre-arbítrio, ninguém me obriga. Ainda quando for pequenino é até mais fácil para levar evangelização infantil e etc. Mas depois eu não quero. Agora, que nós temos um dever moral de evoluirmos, material e espiritualmente nós temos. No livro do Emmanuel, Coragem, lá ele diz, não basta não fazer o mal, tem que se fazer o bem. Tem que se praticar o bem para que se consiga atingir essa evolução. E isso é uma lei moral. É a lei do progresso. Essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Nos dá todas as ferramentas, nos dá todas as condições. Ainda estávamos a ver ali na revista, da mensagem do André Luiz, a prova da riqueza e da miséria, que ele escreveu. Não deixam de ser ferramentas que nos auxiliam ao nosso crescimento. O que vai mudar? A maneira pela qual eu utilizar isso, para o bem ou para o mal. Como um grande possuidor aqui que não abre a mão por nada, ou distribuir na caridade. A questão é, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem, e isso é uma afirmação, está no Evangelho essa colocação, todos os seres vivos progridem. Para. Cão progride. Já vou direto para não falar que nós progredimos, é verdade. Animais progridem. Reino vegetal progride. E mineral? Aí vamos mais delicado, pode ser? Para dar uma esquentada no frio. Reino mineral tem espírito? Cuidado. Se falar que sim, traz junto. Se falar que sim, traz que o reino mineral reencarna, pedra reencarna, e também é médium, claro. Já imaginou uma pedra incorporando a outra? Como seria a mensagem, né? Mas, então, tem princípio vital. Tem princípio vital para a gente. O reino mineral, o reino vegetal. Mas espírito vem no animal, que por sinal é médium, como está no livro dos médiuns. Tem até um capítulo, Mediunidade nos Animais, no livro dos médiuns de Allan Kardec. E aqui, todos os seres vivos, o cão progride, está sujeito. Um dia, o animal vai evoluir mais, o seu espírito vai evoluir. Mas Chico Xavier tinha uma cadelinha. Quando logo que mudou-se a Uberaba, saiu de Pedro Leopoldo e foi a Uberaba. Essa história está no livro que tem ali de biografia do Chico Xavier, Lindos Casos de Chico Xavier. Tem ali. Ele tinha uma cadelinha, que tinha muito carinho por ela, por sinal. Naturalmente, quanto tempo vive um cão? 10, 12 anos, às vezes um bocadinho mais. Mas chega uma hora que o corpinho desliga-se e o espírito se desprende. Passado, não me recordo quanto tempo, mas um certo tempo considerável, o Chico ainda se lembrava, se recordava da cadelinha. E aí alguém presenteou com a mesma cadela, muito parecida, de raça e tal, ainda filhotinho. O Chico vê a cadelinha e começa a se emocionar, chora. A pessoa fala, ai Chico, desculpa, você não gostou? Me perdoe. Falou, não, é o mesmo espírito. Ela voltou. Lili se chamava. A Lili voltou. Olha aí que coisa linda. Então, todos os seres vivos progridem, como nós somos seres vivos. Moralmente progredimos? Sem dúvida, é essencial o progresso moral. E progredimos materialmente com relação aos mundos que habitamos. Aqui é interessante. O progresso material ocorreu? O planeta materialmente melhorou? Quando eu era mais jovem, ainda estava a viver no Brasil, nós estamos aqui por quase um ano já, eu, minha esposa e meu filho. Mas
Há 20 anos atrás eu tenho um tio, Públio Lentulus, tem até o nome do senador romano, não é? Públio Lentulus. Ele foi residir na Inglaterra. Eu me recordo muito bem isso, minha avó morria de saudade dele, tinha muita saudade. E era difícil conversar, porque telemóvel, internet, era algo há 20 e tantos anos atrás. E ela dizia, a chamada telefônica é algo tão caro, a gente tem que ligar à noite, porque senão a despesa era algo muito caro. Hoje, aqui um telemóvel, eu mesmo já falei com meu pai antes de vir para cá, lá em São Paulo, no Brasil, sem gastar um cêntimo. Materialmente, o planeta melhorou? Em termos de tecnologia, em termos de saúde, em termos de qualidade de vida como um todo? Não houve uma melhora? Também houve uma melhora agora, que é importante, moral. Vida material é importante, mas nunca desconsideremos o progresso moral, espiritual, moralizarmos as nossas atitudes. Tudo. E essa união é importante. Estamos reencarnados. E o planeta melhorou. Melhorou. Aqui na parte em destaque. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares e vegetais. Esta caminhada tem acontecido e vai acontecer mais. Principalmente na transição planetária. Provas e expiações, onde o mal ainda predomina, para regeneração. Eu me lembro que nós vimos uma mensagem do Chico da década de 50, vi depois no livro, não era nascido nessa época. Mas lá dizia, a ciência vai melhorar muito. A ciência vai melhorar muito, principalmente para as mulheres, na questão de gestação. Não passou 10 anos, descobriu-se o parto cesariana, descobriu-se a anestesia pele-dural, que aliviou bastante para as mulheres, principalmente que tiveram filhos. Quer dizer, a ciência melhorou. Esta mesma ciência, esta mesma filosofia, a mesma moral desse tríplice aspecto para nós da doutrina espírita, vai melhorar cada vez mais com o progresso do planeta. Deixa de ser provas e expiações e passa a ser regeneração. Quando isso vai acontecer? Já está acontecendo? Já está passando? Tem revelações espirituais sobre isso. Tem revelações no sentido da gente conhecer para tentarmos participar dessa transição planetária como cristãos, como espíritas, no sentido de colaborarmos, para continuarmos a reencarnar aqui. É uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, porque serão chamados filhos de Deus. Então tem a revelação de quando? Alguém já viu esse livro? Eu estava a procurar ali, porque o meu eu emprestei para uma colega da casa espírita, então eu não pude trazer. Esse livro aqui é de um médium, um amigo particular do interior de São Paulo, que traz uma mensagem que, inclusive, aqui, um dos espíritos que orienta o que nós vamos a falar é Isabel de Aragão, um dos espíritos bastante conhecidos aqui em Portugal. Nessa passagem aqui, há um encontro no plano espiritual. Como se fosse uma reunião de estudos, supervisionada por Isabel de Aragão, com alguns espíritos. E nesta reunião, passada a parte das perguntas, ela responde, comenta sobre a transição planetária, essa mudança, provas e expiações para a regeneração. Antes da ler ali, quem faz a pergunta para que Isabel de Aragão responda é um espírito, hoje já é desencarnado, nós o conhecemos lá em São Paulo, Langerton Neves, que na época do livro, ele se apresenta como uma criança. Ele faz parte da reunião, mas ele vai lá com uma diferença. Ele tem um cordão prateado aqui atrás, que se identifica, porque ele estava reencarnado. Outros espíritos mais que participam, não. Mas ele era o único reencarnado presente. E se apresentava como uma criança, embora uma lucidez espiritual muito maior do que os outros presentes.
E ele faz a pergunta sobre a transição planetária, sobre o esclarecimento dela, Isabel de Aragão, como um espírito de muita luz, para informar essa transição, essa mudança planetária. O Espiritismo, assim como toda realização pelo progresso coletivo da humanidade, foi alvo de um planejamento muito bem estruturado, visando a objetivos nobres. Então essa mudança não é de hoje e não é algo aleatório. Foi planejado, foi organizado e está sendo executado. Supor que as ideias espíritas, tão universais quanto são, ficassem circunscritas a uma comunidade, seria fadá-las ao insucesso. Nesse projeto, os tutores da vida maior, e aqui, os tutores da vida maior é um grupo de espíritos sob a orientação do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade e todos os demais espíritos, principalmente, que escrevem no Evangelho segundo o Espiritismo. Essas entidades espirituais extremamente evoluídas que fazem parte de um grupo a pedido de Jesus para nos trazerem a boa nova. Onde está? Os tutores da vida maior conceberam 3 períodos para o desenvolvimento, absorção e amadurecimento das verdades espirituais no mundo. Desenvolvimento, absorção e amadurecimento. Essa é a essência para que a gente conheça a doutrina espírita como cristianismo redivivo, conhecemos através do estudo, incorporarmos dentro daquilo que nós aceitarmos e, acima de tudo, a prática. A vivência diária e constante. A primeira etapa, desde o surgimento das obras kardecianas, é o tempo da formação de referências que estabelecerão a identidade filosófica e psicológica da doutrina espírita. A primeira parte, Allan Kardec. E aqui nasce a codificação da doutrina dos espíritos. Se a gente pegar os 5 livros da codificação e os outros mais que o Kardec também escreveu, nós temos o cristianismo redivivo na sua essência mais pura. Quer ver só? Já tiveram curiosidade de como é estruturado, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo? Não tem sempre uma das passagens dos evangelistas, na primeira parte, depois instruções dos Espíritos, e coloca-se lá o nome do Espírito e a época que foi ditada a mensagem. Tudo isso na restauração do cristianismo. A nossa doutrina tem por base, por referência a Jesus. E Kardec codificou tudo isso com a orientação do Espírito da Verdade. Nasceu essa doutrina maravilhosa. Bastava isso? Esse é a primeira, o primeiro e o grande passo importante que foi dado. Pós-Kardec, passado Kardec, segundo bloco, quem aparece com grande destaque para o mundo? Primeiro foi o Allan Kardec. Segundo, nessa segunda etapa, momento em que desponta nesta década de 30, será o tempo da consolidação da doutrina nas fileiras sociais do mundo, como um caminho de paz e libertação. Libertação para o espírito. Para isso, sua difusão por meio do livro mediúnico será a consagração dos princípios espíritas. Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Se a gente pensar a sua vida inteira, lá tem vários livros de biografia, uma vida inteira praticando e vivenciando a doutrina espírita. Pegamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Chico Xavier é a prática. Livro dos Médiuns, Chico Xavier é o exemplo. Como se fosse, a gente já ouviu até esse comentário, Chico Xavier é um livro dos médiuns que fala e anda sozinho. Porque no livro a gente carrega aqui, mas o Chico Xavier consegue andar sozinho. Embora nos últimos anos de sua vida nós tivemos em Uberaba, ele ia ao grupo espírita da prece carregado por 3 pessoas, um homem aqui, o outro aqui e um segurando no cinto atrás. Mas não faltava.
Lá estava para poder trabalhar. E a tarefa do livro espírita, para ajudar a compreender. Se vocês pensarem, Livro dos Espíritos é um livro difícil de entender numa primeira leitura. Se não tiver uma obra para ajudar, um livro para nos ajudar a entender, é difícil. Quer ver só? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, qual é? O que é Deus? Resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. Está claro para vocês o que é Deus? Já entenderam tudo sobre Deus? É difícil. Então vem livros, entre outros médiuns, tá? Não é só Chico Xavier, mas principalmente com Chico Xavier, ajudando a entender o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Tem livro de evangelização infantil, tem livro de estudo, tem livros de mensagens, tem para todos os gêneros. Então, essa segunda parte do livro mediúnico. E por fim, temos ainda, coincidindo com a virada do milênio, o terceiro período de 70 anos, cuja proposta é a maioridade das ideias espíritas. Nesse tempo já estarão reencarnando os espíritas por segunda vez. E ali segue. A quem corresponde esse terceiro bloco, essa terceira etapa de aproximadamente 70 anos? Allan Kardec já veio, Chico Xavier já veio. A quem corresponde? É que eu não tenho aqui atrás, senão eu falaria. Um espelho aqui, ó. Imagina que tem um espelho. Pode ser? Tem um espelho. A quem corresponde? Eu me coloco desse lado também, prometo. A quem corresponde? A todos nós. Agora é a nossa oportunidade no sentido de usarmos a teoria trazida pelo Espírito da Verdade, codificada por Allan Kardec. Exemplo de prática com Chico Xavier. E o que nós vamos fazer? Ó? Mãos à obra. Vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar. A doutrina espírita nos convida a trabalhar. Nos convida a melhorarmos. A ajudar, por exemplo, na doação de alimentos, ajudar na casa espírita, ajudar dentro de casa, a vivenciar tudo isso que nós aprendemos. Porque a progressão do meu irmão é a minha também. Adianta evoluir sozinho? Já leram Renúncia? Renúncia é lindo. A gente sempre gosta de mencionar o Renúncia, dos chamados romances de Emmanuel. O Renúncia, lá conta a história de Alcione, que vivia em outro mundo, mas que tinha afinidade com o espírito que aqui estava, reencarnado ainda. O que ela pede? Para poder vir para cá. Ela pede. E aí, não adianta a gente evoluir sozinho. A gente sente falta da nossa família, dos nossos amigos, para que todos possam evoluir juntos. Fazemos parte desse rebanho do nosso Mestre Jesus. Por isso que essa terceira etapa, aqui é só um resumo, né? Essa terceira etapa é isso aqui, ó. O nosso dever moral. O homem cumpre o seu dever quando ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Os dois mandamentos de Jesus. O maior mandamento, como está no Evangelho. O Espiritismo, ali, ó, bem compreendido, caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. É a nossa lição de caminharmos no progresso. Agora é a nossa vez. Vocês têm uma noção como foi o desencarne de Chico Xavier? Imagina que do lado espiritual, muitas entidades vieram recebê-lo. Muitas. E no final, estavam ali, próximo ao seu corpo físico, todos os mentores da coleção de André Luiz, Clarencio, Aniceto, Calderaro, vem Bezerra de Menezes. Mas no final, tantos espíritos, chegam 3. Leon Denis, Emmanuel e José Xavier, que era o irmão mais velho do Chico, um grande trabalhador. Leon Denis termina com algo importante para nós. Ele fala: este irmão cumpriu a sua tarefa. Agora é o momento de enxugar as lágrimas e começarmos também a cumprir a nossa. Somos todos convidados a servir. Ninguém é obrigado a tanto, mas que é convidado é.
É a nossa oportunidade de caminharmos na progressão do planeta, ajudando na nossa progressão, tanto quanto a nossa se relaciona com a do planeta. Não basta a gente reclamar que não está bom, temos que fazer algo para transformá-lo em melhor. E é por isso que a doutrina nos convida a isso, a prática do bem, a melhora individual e coletiva. Tá bem? Que Jesus possa nos auxiliar, nos proteger, então, hoje e sempre. Muita paz a todos vocês.